Hoje eu queria trazer uma meditação aqui, baseado em algumas coisas que às vezes a gente não pensa. Nós estamos todos dentro de um plano universal que cada degrau que nós vimos nos cânticos também, na, eh, em outras meditações, a gente às vezes se esquece que nós estamos dentro de um plano maior do que nós podemos imaginar. Então, a questão, por exemplo, de Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz, ele ter sido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma parte desse plano. Esse plano, ele é enorme, ele é maravilhoso e ele foi traçado desde a eternidade. Então, eu costumo dar o nome às pregações, não sei se aqui tem o costume de dar, né? Eu vou chamar essa pregação de hoje de foco. Nós temos que ter um foco, né? E para introduzir o que nós vamos falar, eu gostaria de abrir em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Vou esperar que os irmãos achem. Amém? Então, 2 Timóteo capítulo 2 diz o seguinte. Capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, guardem bem isso aí, provavelmente eu não vou repetir esse versículo durante a pregação, mas ele define para nós qual que é o nosso foco. Nosso foco é agradar aquele que nos arregimentou, né? Então vamos agora abrir em Mateus capítulo 19. Mateus 19, 16. É uma passagem bem conhecida. Talvez eu vou falar aqui chovendo no molhado, mas é bom nós meditarmos, né? Meditarmos um pouco a respeito dos assuntos do reino de Deus. E essa passagem, ela se repete nos outros evangelhos sinóticos, que é Marcos e Lucas. Marcos no capítulo 10, verso 17, e Lucas no capítulo 18, verso 18. Então, se eu fosse pedir aqui, seria necessário todos trazerem 3 Bíblias para poder acompanhar o que eu vou fazer, né? O que nós vamos ver. Porque, como o Hernandes Dias Lopes disse, eles escreveram o Evangelho como um subindo uma montanha, os 3 subindo a mesma montanha, só que um de um lado, outro de outro. Então, há algumas pequenas diferenças do que eles viram, e do que eles interpretaram, do que eles disseram nos seus evangelhos. Então, eu vou ler aqui no Mateus capítulo 19, verso 16. Depois eu falo um pouco sobre as diferenças entre estes 3 evangelhos, essas 3 mensagens, passagens. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem. É interessante aí, jovem. Por isso que essa passagem fala sobre jovem, né? Eu acho que nenhum dos outros evangelhos fala jovem.
Mas aqui, como já falou, jovem é jovem, né? Jovem rico. Tudo isso tenho observado que me falta ainda. Então ele disse isso. Tudo isso tenho observado que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Vamos orar. Ó Deus, fala com o nosso coração a respeito desta mensagem, que possa acrescentar a nós de alguma forma. E é uma meditação que nos faz conhecer mais o Senhor, mais a tua grandeza, o teu poder e a tua misericórdia. Fala conosco agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse rapaz, a gente vê aqui, que ele, até vi num estudo, porque quando a gente é chamado para pregar, vou te contar, viu? A gente treme até nas bases, primeiro não sabe o que vai pregar. E segundo, quando você acha, você pega tudo quanto é Bíblia de estudo para poder ver o que tem lá. Então, assim, não tem nada muito de original que eu vou falar, não. Mas é algumas coisas que eu pensei e que me deu a oportunidade de pensar. Então, a Bíblia de Scofield, ela diz que esse rapaz cometeu 4 falhas. Porque, a princípio, quando Jesus chamou, ele mesmo veio a Jesus, né? A gente pensava o seguinte, como acontece em outras partes do Evangelho, que tudo vai acabar com a salvação. No final de tudo, ele será salvo. Como, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, coletor de impostos, mas ele acabou sendo salvo, porque ele falou, Senhor, eu vou distribuir parte do que eu já coletei, e vou restituir àqueles que eu causei dano, e farei isso o mais que eu puder, né? Mais ou menos assim. E Jesus falou assim, hoje chegou salvação a essa casa. Mas agora e eram 2 ricos, a gente pode observe bem. Era um rico, que era Isaqueu, e agora nós estamos tratando de um rapaz que é rico, que eu nem sei porquê, eu até procurei na internet, que na minha Bíblia está escrito assim, o jovem e rico advogado. Pensou, mas como advogado? Eu não estou vendo nada de advogado aqui. Mas tudo bem, talvez seja por causa da lei, pode ser isso. Mas isso não importa tanto. Então ele cometeu o primeiro erro dele. Ele chegou para Jesus e falou assim, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Nos outros evangelhos, diz assim, bom mestre, chama ele de bom mestre. E ele isso aqui chamou de mestre só. Bom mestre, o que farei para ganhar a vida eterna? Não fala bom. Que farei de bom? Não falou isso nos outros evangelhos. Só fala assim, mestre, bom mestre, que farei eu para ganhar a vida eterna? Então eu observei isto, e Jesus, ele responde também de algumas coisas um pouco variadas. Ele responde, guarda os mandamentos. E o outro, ele diz uma outra coisa, você sabe os mandamentos. Quer dizer, é um pouquinho diferente. Você sabe os mandamentos, foi mais delicado, né? E aqui ele falou assim, guarda os mandamentos. Aí o rapaz vai e diz para ele que já tinha guardado os mandamentos. Mas antes de chegar nessa parte, vamos tratar aqui a primeira falha que ele cometeu. Foi de não reconhecer Jesus como Deus. Quando ele falou, o que eu tenho que fazer para ser salvo de bom? Né? Aqui nesse evangelho aqui, fala, o que eu tenho que fazer de bom para ser salvo?
E aí Jesus responde para ele: Ué, bom é só Deus, porque Deus é que é o único que faz coisa boa. E você não está me reconhecendo como Deus, né? E Jesus tinha falado para os seus discípulos. Quando Filipe pergunta para ele lá em João 14, me mostra este Deus. Eu falo assim, você está olhando para ele. Eu ando com você há tanto tempo e você não sabe que eu sou Deus, eu sou o seu Deus. Porém, ele estava na forma humana. E é uma coisa um tanto quanto difícil se nós estivéssemos nessa época também, talvez a gente tivesse esse problema. Mas aí, como Deus, eu vou abrir um parênteses aqui, como Deus se apresenta, como Jesus se apresenta, como o Pai se apresenta, o Filho. Então, ele se apresenta aqui, como Filho de Deus. Por que que ele se apresenta? O que prova que Jesus é o Filho de Deus? Porque naquele tempo que Jesus percorria ali a Galileia, a Judéia, e tinha aqueles religiosos em volta dele, por que que ele tinha que mostrar fazer milagres, por exemplo? Ele mostrar que era Deus era o certo, não, sem dúvida. Mas como Jesus iria provar para eles que ele era o Filho de Deus? Só com os milagres. Porque Jesus, pasmem a respeito do que eu vou dizer, ele não veio aqui para fazer milagres. Ele veio aqui para nos salvar. Ele não veio para fazer milagres, mas ele tinha que fazer milagres para convencer aqueles religiosos que ele era quem ele dizia que era. Eu e o Pai somos um, eu sou o Filho de Deus. Né? E uma outra coisa interessante aqui, que a gente vê lá no livro de Filipenses mesmo, capítulo 2, verso 5, que ele deixou a sua glória, ele se esvaziou e depois ele sofreu morte de cruz e por isso ele foi exaltado. E em Romanos fala que ele se tornou filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Algumas coisas são um mistério para nós, porque Jesus, ele aqui em Romanos fala que ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Porém, para Deus não tem tempo. Para Deus não tem tempo. Então ele sempre foi o que ele sempre foi, né? É o mesmo ontem, hoje, sempre. Jesus, ele é o Filho de Deus, mesmo tendo essa consideração. E também lá em Hebreus fala assim: Este é meu filho, eu hoje te gerei. Isto era um costume na época. Eu já estou abrangendo mais um pouquinho do que consta nessa Bíblia, mas o costume da época era assim: quando um rei ia ser ungido, era como se ele tivesse nascido naquele um dia que ele era entronizado. Então, a gente vê, por isso que ele está escrito lá em Hebreus: Este é meu filho, eu hoje te gerei. É o dia que ele foi entronizado. Também a gente vê isso quando os reis eram entronizados, também acontecia isso. Este é o meu filho, eu hoje te gerei. Então, significa que a partir daquele momento, ele teria uma vida nova de rei. Então, antes de explicar essa parte, eu vou dizer aqui, ele veio para ser o Cordeiro de Deus, para ser nossa expiação, expiar os nossos pecados, como foi cantado aqui nas músicas, né? Ele expiou e nós somos gratos por isso. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E quando Filipenses fala que ele se esvaziou, é como eu já vi alguém já falar isso, que Deus, ele não pode ser visto à face de Deus. Quem ver a face de Deus, o Deus verdadeiro que criou o universo, não consegue sobreviver.
Porém, em Jesus Cristo, a face de Deus foi revelada. Está lá em Colossenses, fala que ele é a imagem do Deus invisível. Então, para que nós conhecêssemos a Deus, viéssemos conhecer a Deus, ele se rebaixou ao nosso nível. É como você vai conversar com uma criança, você abaixa para conversar com uma criança, né? Para você ficar no mesmo nível dela, para que ela te entenda. Eu já ouvi alguma ilustração que Deus é como um formigueiro, né? O formigueiro estava correndo perigo, então ele teve que se tornar uma formiga para poder comunicar com as outras formigas que elas iriam morrer se elas seguissem aquele caminho. É mais ou menos isso aí, mas muito mais, né? Porque não se compara a glória de Deus com um ser humano. Porém, a gente vê também que eu já falei duas coisas: Filho de Deus, Cordeiro de Deus. Agora eu vou falar aqui sobre Messias. Quando a Bíblia fala de Deus, de Jesus como Messias, ele havia sido prometido por vários profetas no Antigo Testamento, né? Isaías fala sobre o Messias, fala sobre seu reino e fala sobre coisas desse tipo. Então, e quem é? Ele veio para ser o quê? Rei da sua igreja, rei de um novo reino, rei de um reino de Deus, que é chamado reino dos céus também no livro de Mateus. Mas ele veio para ser rei. É aí que eu digo que nós estamos dentro de um plano. Nós somos embaixadores de Cristo para não só pregar que você vai ser salvo se você crer em Jesus Cristo, se você o aceitar, se você recebê-lo como Senhor e Salvador, mas ele tem mais para nós. Ele tem, depois dessa salvação, nós temos que crescer primeiro em santidade. O que é santidade? Ele nos tirou da lama. Mas depois, a santidade significa que tirou a lama de nós. Então, tirar da lama significa salvar, é salvador. Mas santificação é tirar a lama de nós. Quando é que isso vai acabar? Sempre. Enquanto nós estivermos vivos, essa lama vai ser tirada de nós. Aos poucos, nós vamos escolher um caminho que leva a Deus. Então, nós estamos dentro de um plano. É dever nosso e buscar as coisas deste plano. Por isso eu coloquei o título dessa mensagem, Foco. Vamos ver o que foco tem a ver com esse texto aqui. Então, continuando aqui no texto, ele diz aqui: o que eu farei de bom para ganhar a vida eterna? Ele não conhecia a graça, né? Jesus, ele falou assim: o que eu farei de bom? Espera aí, todo religioso pensa assim: o que eu vou fazer de bom? Aí Jesus pensou assim: ah, tá bom, você pensa desse jeito, né? Então, segue os mandamentos. Aí ele vai e fala assim: eu já obedeço os mandamentos, nesse evangelho não fala que é desde moço, desde criança. Mas nos outros evangelhos, Marcos e Lucas, fala que desde a minha infância eu obedeço esses mandamentos. Aí Jesus deve ter rido por dentro, né? Né? Porque ele falou só 6. Mas ele falou, dentre esses 6, eu estou vendo você, eu vejo você como um raio-x. Estou vendo dentro de você, falando, não matarás, não furtarás, não terá dar bom testemunho, não honra teu pai e tua mãe. Você faz isso tudo como Jesus tivesse falado para ele. Você fala, parabéns, hein? Mano, então tá bom. Já que você faz isso tudo, você vai fazer o seguinte: pega tudo que você tem, você é bom nisso, né? Você obedece os mandamentos. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Com quem que Jesus falou alguma coisa parecida na história, nos relatos de Jesus? Com ninguém.
Mas por que Jesus falou isso com ele? Para ele abrir os olhos e ver que ele não estava falando a verdade, ele não se conhecia. De repente, ele achava que ele cumpria os mandamentos, mas ele mesmo não se conhecia. No Evangelho de Marcos, diz que Jesus o amou. O que significa isso? Significa que talvez ele estivesse totalmente enganado. Às vezes nós pregamos o Evangelho para as pessoas e não as amamos. E Jesus amou essa pessoa. Falou assim, nossa, ele está enganado. Ele precisa de ver isto. E aí ele, que ele disse para Jesus? Não, eu sempre obedeci esses mandamentos. E Jesus desafiou aquele homem e mostrou porque ele não obedecia nada. Não obedecia. Mostrou para ele que se ele não era capaz de se compadecer dos pobres, daqueles necessitados, como é que ele obedecia todos os mandamentos? Como que ele obedecia? Então, ele falhou nesse. E os mandamentos, tem 10 mandamentos na Bíblia. Quando Moisés desceu do monte, né, são relatados os 10 mandamentos. Mas se a gente olhar o Pentateuco, quantos mandamentos tem lá no Pentateuco mesmo? 613. 613. O que a Bíblia mostra aqui? Que nenhum de nós é capaz de obedecer os mandamentos. Nenhum de nós. Eles foram escritos, eu falei uma certa vez, para dar respaldo aos juízes, para julgar alguma coisa. Quando você tem um documento, uma constituição, um documento que fala da lei, você tem poder para ser juiz, julgar. Mas se o juiz não tiver nenhum documento, como é que ele vai julgar? Não tem jeito. Então, foi dado tudo isso aí para que o homem pudesse ver, olha, por mim, eu não consigo. Mas veio o mais perfeito, aquele que nunca pecou. Aí realmente, né, o verdadeiro que nunca pecou, Jesus Cristo. Ele nunca pecou. Então ele pode falar de cadeirinha, que ele obedeceu todos os mandamentos, toda a justiça. E por isso ele intercedeu por nós como sumo sacerdote eterno. Né? Lá em Hebreus fala sobre isso. Ele precisava de ter a nossa fraqueza em si para que pudesse interceder por nós, perdoando-nos os nossos pecados. Então, tudo começa aí. Nós precisamos de entender que a partir desse momento que nós compreendemos que somos pecadores e precisamos de um Salvador, a gente depender dele. Os meninos, as crianças falaram aqui um versículo chave. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse versículo, para mim, tem muito efeito, porque um dia eu estava viajando, há muitos anos atrás, vou falar o tempo, mas eu estava viajando, eu sou engenheiro, e eu estava naquela indecisão, comecei a namorar com a Regina, e aí eu meditando naquelas coisas da igreja, tudo que eu tinha ouvido falar lá, ela apertou o pé para mim, né? Falou: se você quiser namorar comigo, você tem que ir à igreja à noite também, né? De manhã e de noite. Pronto. Mas aí eu comecei a ouvir a palavra e comecei a gostar. E um dia, na estrada, eu pensei: será que eu preciso de ir lá na frente, no meio da igreja, para poder aceitar Jesus e para poder comprovar que é a minha salvação? Aí, de repente, eu entendi, eu abri a Bíblia, abri uma Bíblia daquela dos Gideões, exatamente nesse versículo. Eu não abri na página, não. Abri no versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. A partir desse momento, a minha vida mudou.
Minha vida mudou, porque eu entendi realmente que Deus tinha falado comigo. E estava escrito, pensei, nessa Bíblia toda, não sei quantos versículos tem aqui, eu fui cair exatamente em cima desse, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. E o que faltava para esse jovem? Jesus falou para ele assim, tudo isso tenho observado, aliás, ele disse para Jesus, né? E Jesus falou para ele, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus. Até aí. Depois ele fala assim, depois, vem e segue-me. Né? Vem e segue-me. É isso que Jesus quer. Vem e segue-me. Quando ele fala, vem e segue-me, ele fala de foco. Ele fala desse foco. Vem e segue-me. Quando a gente toma esse caminho para Jesus, é muito importante que a gente observe nossa vida. Será que nós somos como o soldado engajado que quer agradar o seu superior? Será que em tudo nós estamos sendo assim? Então, a grande pergunta aqui, vamos ler o restante aqui. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. No outro evangelho fala que ele era muito rico, Marcos e Lucas. Então é o seguinte, será que é problema ser rico? Depois, no Evangelho de Lucas, logo depois desse relato, isso aqui significa que está na hora de parar. Mas estou terminando. No Evangelho de Lucas, logo depois do relato dessa passagem, Lucas conta a história de Zaqueu. E Zaqueu era rico. Agora, existe alguma contradição? Jesus falou assim, como é difícil, né? Ele diz aqui, ó. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Qual que é o problema? É ser rico ou será que o grande problema é o seu foco? É o foco. Porque você pode ser rico. Na realidade, em Israel, a riqueza, a prosperidade era sinal de bênção. Sinal de bênção de Deus. Então, se a pessoa era rica, ela está abençoada. Era esse o propósito de Deus. Porém, isso não pode ser o nosso foco. Não pode ser o nosso foco. O nosso foco, em primeiro lugar, é Deus. Em primeiro lugar, é Jesus. Em primeiro lugar, é o plano eterno que Ele traçou para toda a humanidade. Isso está em primeiro lugar. Se nós colocarmos em segundo lugar, aí não tem jeito. Por quê? Ninguém pode servir a Mamon e servir a Deus. Ninguém pode ter um outro foco de adoração e servir a Deus, porque vai agradar um Senhor e desagradar o outro. Então, o grande foco que nós podemos aprender aqui é que nós todos pertencemos a um plano. Esse plano ele começa com o dia que nós compreendemos, começamos a compreender o que Deus fez por nós, vindo Jesus, mas ele não para aí. Agora nós somos embaixadores de um reino.
A Bíblia diz que até os anjos, eles querem nos ouvir. Está escrito isso em algum lugar da Bíblia, parece, não sei se é 1 Coríntios. Está escrito que os anjos desejam nos ouvir a revelação que está dada à igreja. Então a igreja, a gente até não faz essa associação, mas a igreja é o reino de Deus. Ela é o reino de Deus. E nós estamos nesse reino. Nós temos que promover o reino, mostrar a salvação às pessoas e mostrar para elas que tem um objetivo, que as coisas não param aí. Quando você chega lá em Apocalipse, mostra a continuidade disso aí. Haverá uma segunda morte para quem? Mas da primeira morte nós não vamos participar. Da segunda morte nós não vamos participar. Por quê? Nós já morremos uma vez com Cristo. Com Ele nós morremos. E a nossa morte aqui física, ela não é em si o fim. Ela é apenas uma transição. Isso aí eu vi na pregação quando minha mãe morreu, né? Um pastor falou assim, isto não é o fim, isso é apenas uma transição. Mesma coisa a gente vê lá de Lázaro. Lázaro morreu fisicamente, porém ele estava, tudo era uma transição. Ele vai estar lá no final dos tempos, quando Jesus voltar. Então, o que nós esperamos? A volta do Senhor Jesus. Mas termina tudo na volta do Senhor Jesus? Não termina. Nós temos o Cordeiro de Deus, que é a nossa aliança. É a nossa aliança. Mas essa aliança, nós temos que honrar a aliança até o fim. Tá bom? Então, a mensagem é essa. Qual que é o problema do ser humano? Ele precisa ter foco. Foco nas coisas do reino. Então, se você tem um trabalho, tem alguma coisa na sua vida que você acha importante, porém, essa coisa importante, ela não pode ultrapassar o seu interesse pelas coisas do reino. Eu sou engenheiro e já fui gerente numa das empresas que eu trabalhava. E aí eu verifiquei que aquilo estava tomando conta demais da minha mente. Então eu pensei, não, deixa eu abaixar. Cada um se avalie. Então você pode ser grande na sua profissão, em tudo que você faz, mas que isso jamais cubra o reino de Deus. Não cubra o reino de Deus na sua vida. Jamais. Você pode ser dono de uma empresa, pode ser dono de um negócio, mas isso não pode tomar conta da sua mente na frente do reino de Deus. Porque o que existe mais importante para a sua vida, e aquele homem, quando se dirigiu a Jesus, ele precisava de alguma coisa material. Nada, ele já era rico. Materialmente ele era rico. Porém, existia uma inquietação dentro do coração dele, um vazio, que é por quê? Porque ele sabia que um dia ele não iria ficar mais aqui. E aí ele disse para Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para ser salvo? Pensando que ele podia fazer alguma coisa. A única coisa que ele poderia fazer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Amém, amém. Uma palavra tão simples, mas tão profunda. E Jesus respondeu, né? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo.
E ele responde: eu tenho obedecido todos os mandamentos. Para esse homem aqui, o Senhor falou: então vende tudo e me segue. Mas talvez para mim ele está falando: então perdoa sua mãe. Então perdoa o seu pai. Talvez para outras pessoas ele está falando assim: então dedica mais tempo para sua casa, para os seus filhos. Para ele aqui, ele pediu para que vendesse todos os bens e seguisse. Mas talvez para alguém está falando assim: ame seu vizinho. Largue o jogo. Talvez para outra está falando: honre a sua esposa e me segue. Honre o seu marido e me segue. Para cada um de nós eu tenho certeza que o Senhor está pedindo algo. E a gente está achando que a gente está cumprindo todos os mandamentos. Porque a gente vem num culto todo domingo. Porque tem a célula lá na minha casa. Porque eu levanto a mão. Porque eu canto um louvor. Para cada um de nós ele tem pedido algo. Para abandonar algo. Para largar algo. E para focar. Para focar que é só Ele. É só nele. Nós somos santos porque Ele é santo. É só assim. É só entregando todos os dias a nossa vida para Ele. É só todos os dias falando: Senhor, eu dependo de Ti. É só assim. É só tendo foco. Feche os seus olhos. E de todo o seu coração nesse momento, fale para o Senhor: Senhor, qual é aquilo que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que vender? Ou o que eu tenho que fazer? Mas, Pai, além de tudo, eu quero ter foco, eu quero Te servir todos os dias, eu quero Te amar todos os dias, eu quero me relacionar com o Senhor todos os dias, eu quero a Sua graça todos os dias, eu quero desfrutar, porque a graça Ele já dá, mas eu quero desfrutar dessa graça todos os dias. Faça uma oração sincera ao Senhor agora: Senhor, o que de fato eu preciso? Talvez Ele vai falar algo bem forte para você no seu coração. Talvez Ele vai falar algo bem duro, como Ele falou para esse homem rico. Mas Ele não está querendo isso. Ele está querendo que você realmente foque nele. Que você o sirva de todo o coração. E que você entregue a sua vida a Ele todos os dias. Amém, Pai, em nome de Jesus. Senhor, tira de nós o orgulho que às vezes, Pai, nós como crentes temos de falar: eu sou crente, eu vou à igreja. Tira esse orgulho, tira essa capa de nós. Tire, Senhor, essa máscara de nós, Senhor. Tire todo esse jugo, Senhor, que nós mesmos colocamos em nós. Pai, quem somos nós sem o Senhor? Quem somos nós? Como diz Isaías: ai de mim que tenho lábios impuros, um coração impuro. Quem somos nós? Quem somos nós sem o Senhor, Pai? Eu tenho seguido, sim, eu tenho dado dízimo, eu tenho amado os meus filhos, eu amo as pessoas. Será mesmo? Será? Será que isso é real? Será que na hora do tete a tete ali você ama mesmo o seu próximo? Ou você vai julgá-lo? Ei, será que isso é verdade?
tenho, Senhor. Eu tenho honrado. Honrado o quê? O que que você tem honrado? O que que você tem honrado? Se na hora do vamos ver você esquece do Senhor, você prefere o dinheiro, você prefere outras coisas da carne, você prefere honrar a sua carne, a sua alma, do que honrar o Senhor. O que de fato você tem feito? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Lava-nos, Senhor, com o teu sangue puro. O seu sangue puro que nos faz alvo como a neve, Senhor. Arranca de nós, Senhor, toda imundície, todo pecado, Senhor, todo orgulho, toda falsidade, Senhor, toda capa de crente. Arranca de nós, Senhor, e que a gente consiga, como eu orei no início, todos os dias ter foco e olhar, Senhor, pro alvo, que é o Senhor. Nos deixa, Senhor, ter foco, que o teu Espírito Santo, Senhor, sopre em nossos ouvidos, Senhor. Que o teu Espírito Santo queime em nós, a ponto da gente ter foco. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ter foco, em nome de Jesus. Foco. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida do pastor Hernani, da Regina, da Sara, do Rafa. Pela vida do Mateus também, do nenenzinho tá vindo. Obrigado por essa família tão preciosa. Tão preciosa, Senhor. Que a graça e o favor do Senhor seja com nós, todos nós. Em nome de Jesus. Amém.